Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu quero estar ensinando vocês a estar manipulando informações de coordenadas de alguns objetos na tela, como por exemplo o bloco e o texto. O bloco e o texto eles possuem uma informação que se chama ponto de inserção, que é o ponto a partir do momento que você pode estar plotando ele e movimentando ele no seu modelo do espaço, que é o AutoCAD. Eu coloquei aqui três objetos e um deles aqui é a polyline. A polyline ele não possui um ponto de inserção, ele possui vértices, ele trabalha com a informação de vértice. Como você pode ver aqui nas propriedades desse objeto, se você passar aqui para baixo, perceba que um xizinho demonstra aqui cada vértice desse objeto. Isso aqui eu vou estar ensinando para vocês como estar extraindo numa próxima aula. Na aula de hoje eu quero estar focando nesses dois objetos aqui, que é o nosso bloco e o nosso texto. Beleza, vou abrir nosso ambiente de programação aqui com Alt F11. Já estamos no quarto módulo, que é a nossa quarta aula. E hoje eu vou criar uma nova macro. Vou escrever subcoordenada ponto. Beleza. Com a macro criada aqui, vou estar pegando aquele nosso método de seleção padrão aqui, ensinei ele nos outros vídeos, e vou estar iniciando aqui a seleção de alguns objetos na tela. Vou trabalhar objeto por objeto dessa vez, não vou fazer aquele loop que a gente fez nas aulas passadas. Primeiro que eu quero mostrar aqui para vocês como identificar se o seu objeto vai ter ou não um ponto de inserção. Vou declarar aqui uma variável que eu vou chamar de texto, as ACAD texto. Beleza, declarei a variável texto, vou escrever aqui texto, vou apertar ponto e vou digitar insertion ponto. Se aparecer informação de inserção de ponto, é porque você pode manipular, assim como todas as outras informações aqui que você pode estar manipulando dentro desse objeto. Por que eu mostrei isso? Porque tem objetos como, por exemplo, o nosso círculo, que ele não possui um ponto de inserção, ele possui um center, que é diferente. É uma ideia parecida, apesar do círculo ter seu único ponto de inserção, mas ele trabalha com a informação center. Então você pode descobrir se o seu objeto tem ou não um ponto de inserção através desse método. Beleza, agora eu vou declarar aqui uma variável vazia, que vai receber o nosso objeto de seleção, vai ser igual a, entre parênteses, 0, que é o nosso primeiro objeto de seleção, ponto insertion point, ponto de inserção. Beleza, então a variável vazia recebeu o nosso ponto de inserção. Agora eu quero exibir isso na tela. Vou usar o MSG Box, vou escrever var, entre parênteses, 0. O que ele vai exibir na tela? Ele vai exibir o nosso eixo X. Assim por diante. Se eu botar aqui o número 1, o número 2, ele vai exibir o Y e o Z nessa ordem. Eu quero só que ele exiba por enquanto o nosso eixo X aqui, para demonstrar. Selecionar aqui o nosso bloco, apertei, beleza, exibiu aqui o nosso eixo X. Só que eu quero estar incrementando um pouco esse código hoje, eu quero estar plotando na tela em formato de texto. O que eu vou fazer agora? Depois que eu selecionar o objeto, eu quero estar selecionando algum outro ponto na tela. Para isso eu vou usar uma outra variável vazia, que eu vou chamar de ponto, vai ser igual thisDraw, este desenho, ponto utility, ponto get point. Beleza, o get point ele precisa de alguns parâmetros, como por exemplo o primeiro ponto. Você pode estar inserindo o primeiro ponto, eu ensino isso depois um pouco melhor. E você pode estar exibindo uma mensagem na tela, como por exemplo, selecione, vou botar tudo em minúsculo aqui, selecione
um ponto para o seu usuário. Isso que vai aparecer lá na tela quando você estiver fazendo a seleção do ponto. E aqui embaixo eu quero estar finalmente plotando o nosso texto. Então eu vou novamente escrever thisdraw.modelspace no modelo do espaço .add. Perceba que você pode adicionar vários tipos de objetos aqui. Texto. E aí ele pede alguns parâmetros que são obrigatórios. Eu vou colocar aqui sem parênteses e você já vai entender. A primeira coisa que você vai colocar é o que vai ser exibido na tela. O que vai ser exibido na tela? Vai ser a nossa variável x. Vou colocar um e comercial aqui. Entre aspas, eu vou colocar uma separação aqui de menos. Mais um e comercial. E vou exibir também o nosso eixo y na tela. Beleza, só esses dois por enquanto tá bom. E o nosso ponto de inserção? O nosso ponto de inserção é aquela variável que acabou de receber as coordenadas do ponto que a gente quer inserir ele na tela. Então a gente escreve ele aqui, ó, ponto, beleza? Vírgula, e o tamanho dele. Vou colocar aqui tamanho 2. Beleza. Perceba, por que eu coloquei aqui sem parênteses? Porque como não está com um sinal de igual atribuindo esse valor a alguma variável, ele vai reclamar dessa informação. Vou colocar aqui, ó. Ele vai dar uma reclamada, tá vendo? Justamente o que ele está pedindo é o nosso parênteses. Já eu vou mostrar com parênteses. Beleza? Vou executar a macro e vou selecionar dessa vez o texto. Vou selecionar aqui um ponto e ele exibiu aqui o nosso x e o nosso y. Beleza, vou voltar aqui e dessa vez eu quero estar manipulando esse texto também. Eu só quero dar uma cor para ele, por exemplo, o amarelo. Então eu vou escrever aqui a nossa variável texto, né, com ela declarada aqui em cima. Texto é igual a tudo isso aqui, só que dessa vez isso precisa estar entre parênteses. Beleza. Feito isso, você só precisa vir aqui embaixo e escrever texto.color igual a 2. O 2 lá, eu já ensinei isso numa aula passada, é o amarelo. Beleza, então está todo pronto aqui a nossa macro. Vou executar ela. Ah, sim. Importante. Você precisa setar esse objeto. Então você precisa escrever aqui um set. Feito isso, a gente pode executar nossa macro aqui mais uma vez. Beleza, deu certo. Lá no primeiro exemplo, ele plotou o nosso texto de qualquer forma, mas aqui eu finalmente setei ele e manipulei uma propriedade dele, que é a cor, trocando para amarelo. Então é isso. Se você se interessa pelo assunto, deixa aí nos comentários aí alguma sugestão de vídeo. Se você tiver alguma demanda para mim, eu vou também estar deixando aí nos comentários o meu e-mail para a gente estar acertando isso aí direitinho. Valeu, falou, até a próxima.